a utilização da púrpura para o manto do Justiniano, para o manto do imperador, o branco para as autoridades eclesiásticas. É isso, as cores e, por outro lado, a tendência à verticalização. As figuras se verticalizam e essa intensificação da expressão facial, a intensificação do olhar, é legal? O rosto é essencial porque é por meio do rosto que a tensão espiritual, a fervorosidade e tal irão se manifestar, tá certo? Mas isso aqui é um dos lados do altar, é um dos mosaicos, e do outro lado é a representação da imperatriz, a Teodora, que também aparece aureolada, de púrpura, tá vendo? Ali a imperatriz, acompanhada do seu séquito, das suas damas de honra, suas damas de companhia, ou das figuras da corte do Império Bizantino. É a Teodora, que é a esposa do Justiniano. Na realidade, são duas paredes que estão no altar, que estão no coro, uma na frente da outra. Aqui você tem a representação, é um mosaico, como vocês perceberam, com fundo dourado. Aqui você tem a representação do imperador e o seu séquito, e aqui a representação da imperatriz e o seu séquito. Na realidade, as figuras, os cortesãos, as cortesãs da corte do Império Romano do Oriente. A cortina que abre, isso tinha um significado metafórico e tal, é a representação da revelação. Ele tem essa cor meio esverdeada, tal, cores brancas e o púrpura, que é reservado à figura do imperador. É um mosaico realmente lindo, a imperatriz está aureolada. Eu acho que tudo isso comprova essa relação estreita existente entre poder político e poder religioso. Aquela relação típica do cesaropapismo, quer dizer, o Império Romano do Oriente, não há separação entre o Estado e a religião, não está separação entre Estado e Igreja, tá certo? Tá legal? Só uma religião, que é o cristianismo. Esse clima de solenidade, de pompa e de reverência que é exigida para a observação de uma arte bizantina. Veja o que é o imperador representado de forma frontal. O fruidor, o observador, o fiel, a pessoa que se colocar frente a esse mosaico, ele tem que se comportar com uma grande reverência. É porque ele se encontra na frente do imperador, representado frontalmente, como se lhe concedesse uma audiência, como se ele estivesse realmente numa audiência no interior de uma sala do palácio. Tá vendo? Então, você tem esse princípio também de referência de solenidade. O termo que está me faltando é esse. É uma arte não apenas solene, como exige um comportamento solene do fruidor. Tudo isso vinculado ao palácio e à igreja. Bom, aqui, olha, é um detalhe do mosaico da Teodora. A imperatriz, a esposa do Justiniano, aqui é um detalhe. É um mosaico. Tá? Você lembra do mosaico anterior? Esse é um detalhe. É justamente centralizado na Teodora. Tal. E com essa autoexpressividade facial, né? Essa intensificação do olhar, essa manifestação da fé pelo rosto. Aqui é a representação de Cristo e não de um anjo, tá? É a representação de Cristo. Ele está com o livro aberto e no livro está: eu sou o caminho da verdade e da vida. Tá vendo? Escrito ali, ó. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Um livro na mão esquerda e ele pisa sobre a cobra, a serpente, que tem um significado muito claro no cristianismo, do demônio e tal, também sobre o leão, que é a representação dos instintos tal, e das pulsões e dos desejos da carne e da matéria. É claro, é que depende muito do local em que essas figuras são representadas. O leão, ele pode ter também um caráter, um conteúdo positivo, dependendo do local onde está representado. No caso específico, Cristo pisa sobre o leão, ele pisa sobre as pulsões da matéria, dos instintos, etc., e mata efetivamente a serpente, que é a figuração do demônio, tá certo? E ele tem, tá vendo? Novamente é um Cristo vitorioso, não é o Cristo sofredor, tal, é vitorioso e representado quase como se fosse um príncipe guerreiro aí imperial. Aqui é um exemplo, se encontra no museu, no Museu de Moscou, é que no século IX houve um movimento iconoclasta de destruição de imagens em Constantinopla. Aqui uma representação do ano 900, em torno de uma pessoa apagando uma imagem bizantina, tá vendo? A iconoclastia, houve uma rebelião em Constantinopla e grande parte da arte bizantina foi destruído por esse movimento de destruição, por essa iconoclastia. Iconoclastia é movimento de destruição de imagens. Há ressurgências
iconoclastas na história do cristianismo, de destruição de imagens e tal. Bom, é um ícone, é uma pintura sobre madeira de 1200, que se encontra no Museu Nacional de Washington, está nos Estados Unidos, é uma Virgem com a criança, com fundo dourado, tal, utilização aí das cores simbólicas tal. Esse é muito bonito, é uma pintura do século XI, que está no grande Museu de Arte Bizantina do mundo, que é Moscou, Museu Tretiakov, chama-se a Virgem de Vladimir. Ela é toda composta com folhas de ouro no fundo, tá vendo? É a Virgem de azul, a Virgem com a criança, é a Virgem de Vladimir, uma figura bidimensional tal, é do século XI, que está no Museu de Moscou, Museu Tretiakov. É um ícone, ela é uma pintura aí sobre madeira. Nós passamos agora para Veneza e eu vou dar alguns exemplos da decoração interna da Igreja de São Marcos. A Igreja de São Marcos, em Veneza, que fica na Piazza de São Marcos, a célebre Igreja de São Marcos, aquele espaço é muito bonito, tal, em frente à Igreja de São Marcos. Ela começou a ser construída no século XI por artistas bizantinos. A construção, evidentemente, como ocorre com essas igrejas, ela continua pelos séculos seguintes. O fim da construção da Igreja de São Marcos é século XV, começa século XI e vai até o século XV, mas toda a decoração interna da Igreja de São Marcos, em Veneza, na Sereníssima República de Veneza, ela é bizantina. Toda a decoração interna da Igreja de São Marcos. Aqui é a cúpula central da Igreja de São Marcos, não está muito visível, mas é a representação de Cristo bem no centro, tá vendo? Cristo no centro da... Porque como você tem diversos valores no espaço arquitetônico, você representa Cristo, a Virgem, Deus Pai e tal, em certos locais. No caso específico, no centro da cúpula, é sempre a representação de Cristo, tá vendo? E aí, 4 anjos em torno, tal, e aí a representação, à medida que você vai se distanciando de Cristo, você vai representando as outras figuras sagradas. É uma cúpula, ela dialoga com a cúpula da Igreja de Santa Sofia, ela tem também as janelas, tá vendo? Que ficam na base da cúpula central da Igreja de São Marcos. Aqui é o batistério da Igreja de São Marcos. Na Igreja de São Marcos, o batistério está dentro da igreja. Logo na entrada à esquerda, você tem um batistério da Igreja de São Marcos. E ali é a representação da cúpula do batistério de São Marcos. Essa igreja começou a ser construída no século XI. Está vendo? A representação de Cristo no centro com um filactério. Você tem uma associação entre escrito e figurado. E aqui no caso específico da Igreja de São Marcos, você tem uma saturação do espaço com textos escritos. Você tem imagem, mas tem também textos escritos. Aquele é um filactério, tá vendo? Que sai ali das mãos de Cristo. Tal, Cristo, imperador, no centro da cúpula. Isso aqui é o batistério, aqui é onde as pessoas batizam. É dentro da Igreja de São Marcos. Você entra, à esquerda você tem um batistério, que tem essa cúpula. É curioso que volta um pouco aquelas representações do Antigo Egito, onde você tinha também a associação entre escrito e figurado. Não estou dizendo que a arte bizantina tem alguma coisa a ver com a arte egípcia, não. Mas tem essa relação escrito e figurado, mesmo porque os antigos egípcios representavam as figuras com perfil completo, né? E na arte bizantina, jamais. Mesmo o Cristo ali, ele está representado com perfil de 3/4, tá certo? Nunca o perfil completo. Ou o perfil de 3/4 ou a frontalidade. A frontalidade, sobretudo, é a que predomina por causa daquele significado, daquele conteúdo, etc. Tal, que exige comportamento adequado, solenidade, etc. Tal. Bom, aqui é o transepto, sabe? O transepto, a nave que corta formando uma cruz latina. Aqui é o transepto da Igreja de São Marcos. Ela é toda decorada. Olha como o espaço é saturado de imagens, tal. Tá certo? E o fundo dourado. E também com muitas coisas escritas. Isso na Catedral de São Marcos, em Veneza. Aqui, bom, isso é lindo, tal. É também a decoração da Catedral de São Marcos. São 2 mosaicos. Aí que representa o rei Davi, uma representação do Antigo Testamento, e ali Salomão. O fundo dourado, tá vendo? E aqui, esse princípio, olha, é uma arte. Eu acho que a pessoa que olhar, efetivamente, que observar simplesmente esses 2 mosaicos, sem nenhuma informação, outra vai fazer uma relação dessa arte bizantina com o universo imperial, né? No caso específico, realmente, eles estão representando 2 reis da antiguidade hebraica. É uma referência ao Antigo Testamento. E aqui tem aquele princípio da composição dos cânones das 7 cabeças. Se você abrir o compasso ali na cabeça do Davi ou do Salomão, a altura vai corresponder a 7 cabeças. Você abre o compasso assim, ó, tal, e é tal. O que permitia era uma composição muito rápida, um desenho muito rápido, efetivamente, da figura. É um mosaico que está também numa das naves lá da Catedral de São Marcos. Aqui, olha que beleza, também é São Marcos,
você tem ali a representação do arco triunfal, Cristo no centro, ladeado pela Virgem e por São Marcos. Está vendo? A Virgem Maria de um lado e São Marcos de outro. Quer dizer, a Virgem Maria e São Marcos praticamente são representados aí quase que como conselheiros do imperador, né? E o Cristo aparece como, efetivamente, uma figura imperial. É o Cristo Pantocrato, ele tem um livro aberto na mão, tá vendo? E que se volta efetivamente para o observador, tá? Então, é isso. Novamente, o azul do manto da Virgem, do Cristo, o dourado do fundo, tal. É uma composição muito bonita também, no espaço onde ele se encontra, porque ele é representado no espaço onde você tem o arco triunfal, tá certo? Tá vendo ali, ó, que espaço semicircular, tal. Também é a Catedral de São Marcos. Chama-se Virgem Nicopoleta. Ela está numa caixa da Catedral de São Marcos, está dentro da Catedral de São Marcos, e a representação da Virgem Maria, como essa película imaterial, dá uma olhada que beleza, de azul, uma película imaterial, Cristo, justamente no centro da composição, e todas as pedras preciosas, tal, pérolas, pedras preciosas, elas são associadas à representação da Virgem. Quer dizer, você utiliza tudo que é riqueza do mundo material para a representação das figuras sagradas. A frontalidade, o fundo dourado, ela é realmente linda, ela tem um nome, chama-se a Madonna Nicopoleta, e que está também na Catedral de São Marcos. Essa é quase essa camada tênue, olha como ela é desmaterializada, tal. É uma figurinha, tal, sem carne, pairando sobre um fundo dourado. E com toda a incrustação, essa colagem de pedras preciosas. Você cola pérolas, cola pedras preciosas. Você tem uma associação, você faz uma relação das riquezas do mundo com o universo celestial. É claro que isso é extremamente didático. Se você usa as riquezas do mundo e associa a riqueza do mundo ao mundo celestial, você está dizendo a maior riqueza que um ser humano pode alcançar é a salvação. Porque você utiliza as riquezas do mundo para representar as figuras sagradas. Bom, essa aqui é a Madonna Nicopoleta, que está também na Catedral de São Marcos. Agora, para terminar, só para falar em Palermo, na Sicília, que em Palermo não tem só mafioso. Quando a gente pensa em Palermo, pensa aqueles caras de metralhadora, etc. Tal, né? Aqueles filmes de gangster, cara bem vestido, nos Estados Unidos, anos 30, aqueles carros maravilhosos para os padrões da época, né, tal. E Palermo, o centro da máfia. Palermo é um centro de arte bizantina. Palermo é uma cidade extremamente interessante, tal. E aqui é uma capela que está no Palácio de Palermo. Palermo, durante certo período, pertenceu ao Império Romano do Oriente. Ela se chama Capela Palatina, porque ela está no palácio, ela se chama Capela Palatina. Só que a Capela Palatina, ela começou, o início da decoração da Capela Palatina é século XI, mas o que ocorreu é que a parede do fundo da Capela Palatina caiu e ela foi reconstruída no século XV. Então, esse ângulo aqui nós estamos, aqui tem uma parede, né, a entrada da Capela Palatina. Essa parede caiu e ela foi reconstruída no século XV. Aqui é a nave central da Capela Palatina, ela tem 3 naves, essa é a nave central, lá você tem a abside, tá vendo? Aquele espaço semicircular que é representado do Cristo Pantocrato, o Cristo Todo-Poderoso. Aqui é a abside, aqui é a representação da Virgem Maria, ali de Cristo, com esse gesto, esse gestual, que é um gesto que vem da antiguidade, está ligado à retórica. O Gombrich tem um texto, um ensaio, em que ele estuda a gestualidade na arte cristã. Extremamente interessante. Qual é a razão? Por exemplo, nós vimos ali Cristo pisando sobre a serpente. Esse é um gesto que vai ser recorrente. São Francisco pisando sobre a serpente, por exemplo, que vai surgir mais tarde. Isso tem um significado. E o Gombrich, nesse ensaio do Gombrich, que chama-se Gesto Ritualístico, é um ensaio do Gombrich, que eu acho que não foi traduzido para o português, mas muito interessante. Esse movimento, que é a maneira como Cristo se apresenta ali, segundo ele, vem da retórica clássica. É quando um orador ia falar no Senado, ou ia falar para um grande auditório, ele pedia atenção dos ouvintes e pedia silêncio. Então ele fazia esse movimento, dizendo que ele ia efetivamente começar a falar. Uma coisa curiosa, que isso vem do mundo clássico e profano e não religioso para o universo cristão. Então, mas ele vai dizer, o Gombrich, que a maior parte do gesto, do gestual, da gesticulação presentes na arte cristã, a maior parte foi criada por São Francisco no século XIII. São Francisco criou quase todos.
inclusive esse hábito de rezar com a mão assim. Isso é uma criação, efetivamente, de São Francisco. Os cristãos antes dos franciscanos, antes do século XIII, não rezavam assim. Eles rezavam, efetivamente, oravam com as mãos suspensas, né? Então, segundo Gombrich, a maior parte do gestual, da gestualidade da arte cristã é São Francisco. Vem da retórica clássica, vem do mundo grego-romano, vem de Roma. Os grandes oradores romanos, muito antes de aparecer o cristianismo, eles apareciam na frente do auditório e faziam assim, ó: peço a atenção dos senhores, porque eu vou começar a falar. E ali é o Cristo, justamente com esse movimento. Esse ensaio do Gombrich é brilhante. Sabe como é que ele começa? Ele escreveu esse ensaio nos anos 30 e ele disse o seguinte, que a política vai ficando cada vez mais gestual. Imagina aqueles discursos feitos pelo Mussolini, Hitler, aquelas coisas ridículas, aquela gesticulação toda enfática e tal. Então, Gombrich ele diz o seguinte, enquanto a política vai se gestualizando, a pintura vai perdendo o gesto. Nos anos 30. Não tem mais gesto. Ela vai ficando cada vez mais abstrata, geométrica e tal. Ele começa assim. Você tem dois movimentos opostos, de uma política altamente gestual e de uma pintura cada vez mais geometrizada, né? E aí ele puxa o fio e começa a estudar a origem dos gestos presentes nas representações plásticas ali do cristianismo. Bom, então essa aqui é uma capela palatina que está em Palermo, então o fiel entra, a primeira coisa que ele vê é a abside, a representação de Cristo, está vendo? Ali é um espaço de um valor especial. Aí, aqui, olha, é o Cristo como Pantocrator, é o Cristo ali, ó, e tem todo esse espaço saturado de texto escrito, tá vendo? Olha, está tudo escrito, tem nas páginas do livro, também no arco. Isso aqui não é mosaico, é pintura. O mosaico é muito caro, é extremamente caro. Em algumas circunstâncias, as pessoas substituíam o mosaico pela pintura dourada. Continua o fundo dourado, só que não é mais mosaico, devido ao preço do mosaico, tal, é caríssimo. Aqui é o centro, porque na Capela Palatina, em Palermo, você tem também uma pequena cúpula, e lá o Cristo no centro da cúpula, tá vendo? Com o livro na mão, é o fundo dourado, tal, mas é pintura e também é nesse espaço mais visível. Bom, depois que o fiel entra, viu a abside, viu o centro da cúpula, e ele se volta, ele vai na porta de saída, e o que ele observa na porta de saída? Esse daqui, ó. Mas só que essa parede caiu. Essa parede foi restaurada, porque tem lá em cima uma data do século XV. Ali tem Cristo em torno, o Cristo em torno de Cristo, estão os dois apóstolos, os dois discípulos, São Pedro e São Paulo. São Paulo não conheceu Cristo, mas São Pedro e São Paulo. Cristo no centro, de uma maneira frontal, tá vendo? Maior que São Pedro e São Paulo, e São Pedro e São Paulo ladeando Cristo, como se fosse o imperador, o Pantocrator, o todo-poderoso. No caso específico, as duas figuras que estão em torno de Cristo, elas parecem mais representarem dois conselheiros políticos do que duas figuras religiosas. A arte bizantina ela é importante em todos os pontos de vista, ela não termina com o Império Bizantino, ela continua até hoje. Há pessoas em mosteiros, etc., tal, que trabalham, que pintam os ícones naquelas técnicas bizantinas, utilizando cores simbólicas, mas além da importância que ela tem em si mesma, a arte bizantina tem uma importância especial para o desenvolvimento artístico, ou vamos tirar a palavra desenvolvimento, para a arte do Ocidente, é porque ela vai estar na origem, na base, tal, do Renascimento italiano. Enquanto o Renascimento do Norte, da Europa, o Renascimento flandrino, os irmãos Van Eyck, o Renascimento da Flandres, ali de Gand, de Bruges, de Bruxelas, tal, tinha todo um diálogo com as miniaturas, com decorações de livros, tal. O Renascimento italiano, a pintura renascentista italiana, o início do Renascimento italiano no século XIV, chamado Trecento, tem todo um diálogo com a arte bizantina. Quer dizer, eles vão começar as suas figuras reproduzindo os ícones bizantinos. Então, a arte bizantina ela está na origem do Renascimento italiano.